Bem, gente, continuando então o nosso curso de MySQL, na aula anterior nós começamos a falar a respeito dos tipos de dados. É importante você conhecer que são tipos de dados, é importante você entender também que todos os bancos de dados que existem, eles têm os seus tipos de dados. E antes de você compor um determinado banco de dados, você precisa conhecer os tipos de dados suportados por aquele banco de dados. É lógico que existem bancos de dados que possuem ramificações de um determinado tipo. Existem outros que não, mas basicamente eles são formados do mesmo jeito. Então, tipos de dados é você ter a coisa certa no lugar certo. Então, cada coisa, né, para aquilo que existe. É a mesma coisa de você usar um paletó na praia. Então, veja que está totalmente fora de sintonia. Então, se você está utilizando datas, você não vai colocar o valor data dentro de um campo de número. Então, você tem que ter datas, colocar valores de datas dentro do campo data, e assim sucessivamente. Então, o MySQL ele suporta um certo número de tipos de dados que podem ser agrupados em 3 categorias. Essas 3 categorias, elas são não somente utilizadas pelo MySQL, mas pela maioria dos bancos de dados existentes. Quais são elas? Os tipos numéricos, os tipos de data e hora e os tipos de string. Veja, você não pode utilizar tipo numérico dentro do tipo data e hora. Então, se você está trabalhando com data e hora, você tem que colocar a data e a hora, senão o sistema vai dizer que vai dar um erro de type matching, né, o tipo de dado. Então, se você está usando numérico, você não vai usar data. Agora, o tipo caractere, o tipo string, ele aceita qualquer coisa, dependendo da forma como você o declarou. Se você declarou ele como char, ou como char, dependendo do tamanho, ou do tipo varchar, vai depender do tamanho. Então, são as ramificações. Basicamente, os bancos de dados existem 3 tipos: os numéricos, os tipos de data e hora e os tipos string. Agora nós vamos ver na teoria, né, todos eles. Vamos começar pelos tipos de dados numéricos. E antes disso, nós vamos ver assim, algumas observações. Na descrição dos tipos de dados numéricos, você vai encontrar alguns colchetes. Isso prova que aquele tipo de dado, aquilo que está dentro desse colchete, é opcional. Então, dentre os tipos que se ajustam aos dados a serem inseridos, escolha sempre o de menor tamanho. Na verdade, eu diria até para você, escolha de acordo com o que você vai utilizar. Então, por exemplo, se você vai utilizar um texto, vamos supor um texto que vai exigir várias linhas, você não vai utilizar, por exemplo, um tipo char, tamanho 10, tamanho 20. Não, você tem que utilizar um tipo blob ou um tipo text. Né? Por quê? Porque é próprio para isso. Agora, se você vai utilizar, por exemplo, os estados da federação, exigem apenas 2 caracteres, MA, RJ, SP, etc. Só 2 caracteres. Você não precisa utilizar, por exemplo, um tipo varchar com 100, por exemplo. Né? É desnecessário você gastar a memória sem necessidade. Então, sempre você vai ajustar o valor escolhido de acordo com o que você está utilizando. E sempre dando preferência para aquele que tem o menor tamanho. Para os dados do tipo inteiro, você pode usar a opção Unsigned para especificar inteiros positivos ou zeros. M especifica o tamanho máximo de exibição. D especifica o número de casas decimais. O valor máximo de D é 12, ou M-2. Então, veja, você vai encontrar tipos numéricos entre colchete, D. Então, esse D representa o quê? O número de casas decimais. E o M especifica o tamanho máximo da exibição. Tanto para os números inteiros como para números de ponto flutuante, você pode especificar a opção zero fill, que preenche os números com iniciais zeros. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você tem uma seleção. Então, você faz 1, 2, 3. Se você marcar a opção zero fill, então quando você preencher 1, 2, 3, ele automaticamente vai preencher 0, 1, 0, 2, 0, 3 e assim sucessivamente. Então é esse que serve essa opção zero fill. Vamos ver isso na prática? Vamos. Então, colunas especificadas com zero fill são automaticamente configuradas como unsigned. Unsigned serve mesmo para quê? Para dados do tipo inteiro, você pode usar a opção para especificar inteiros positivos ou zero.
E aqui está a lista, né, dos tipos de dados inteiros. Aqui nós temos o tipo, o intervalo, a quantidade de bytes e a descrição. Temos, por exemplo, ó, o TINit. Observa, M, e aqui nós temos ó, um colchete, quer dizer, você pode especificar um valor para ele. Então, vejamos então, ó, o TINit, ele é um inteiro, com ou sem signo. O que é esse signo? Signo é uma casa, é um número que pode ser maior, positivo ou negativo. Com signo, a margem de valores válido vai de menos 128 até 127. Sem o signo, a margem de valores vai de 0 até 255. Então, onde você percebe que o TINit é um valor inteiro pequeno, que vai armazenar pequenos valores, até no máximo 255. Então, se você precisar de um valor pequeno, use essa opção. Eu praticamente não uso muito, né? Nós temos aqui também o bit ou bool. É um número inteiro que pode ser 0 ou 1. Na verdade, é um valor booleano, né? É um inteiro booleano. Então, esse número ele vai sempre resultar como 0 ou 1. Temos ainda o small int, o número inteiro com ou sem signo. Então, com signo, a margem de valores válido é de menos 32.768 a esse valor. E sem a signo, a margem vai de 0 a... você não precisa se preocupar em decorar isso aqui não, tá? Tanto que a gente nem sabe. Você sempre vai... todos os programadores, eles têm o seu guia de referência. Então, não adianta, não pense você que a gente sabe isso aqui tudo. Ninguém sabe isso aqui, ninguém decora isso aqui. Quando nós precisamos encontrar esses valores, nós vamos lá e nós pesquisamos na internet, no código, no help. Tá? São coisas que a gente não precisa memorizar. A gente só precisa ter uma ideia da dimensão das coisas para que a gente não possa não se atrapalhar. Eu tenho ainda o médio int, um número inteiro com ou sem signo. Veja que a margem vai aumentando. Né? Eu tenho o TINit, o small int e o médio int. Aqui eu tenho ainda o int, ou integer, que é o mais utilizado. Eu, pelo menos, só uso esse. Às vezes até de forma errada. Você vai ver que nos nossos exemplos sempre eu vou escolher utilizar esse. Está errado? Não está errado. Então, vamos lá. Número inteiro, com ou sem signo. Com signo, a margem de valores válidos é de... E está aqui os valores, ó. Margem grande, né? Eu não preciso nem dizer esse número que é um número grande. BigInt já é um valor maior, ó, um inteiro, número inteiro com ou sem signo. Então aqui, ó, olha o tamanho que ele vai, ó. Eu desafio você a dizer esse número. Na sua casa, diz aí. Duvido, você pode até dizer esse. Agora diz esse. Eu duvido, vou valendo. Mas eu vou ajudar, ó. Daqui pra cá é 1000, daqui pra cá é 1 milhão, aqui é 1 bilhão, aqui é 1 trilhão, quadrilhão, quintilhão, bastante número. Muito bem, então como desafio tento dizer esse número. Estou brincando, gente. Continuando então, nós temos aqui o tipo float. Veja só, gente, vou voltar aqui. Quero dizer para vocês o seguinte, ó, daqui para cá são valores inteiros. Esses valores inteiros, veja que eu tenho, ó, tiny int, small int, médio int, int e big int. Então vão aumentando. São inteiros que vão aumentando de acordo com aquilo que você está utilizando. Agora, nós vamos ver valores, né, do tipo float. Esses valores do tipo float, ou ponto flutuante, são valores que vão utilizar vírgulas. Então, 2,5, 3,4, etc. Chamados até de números decimais. Então, se você for, por exemplo, utilizar um valor int para um float, você vai conseguir. Se você declarou um valor do tipo int e utilizar dentro de um float, você consegue. Agora, se você declarou um valor do tipo float e usar dentro de um campo int, aí você já não consegue. Então, a recíproca aí não é verdadeira. Por quê? Porque o valor float engloba todos. Agora, o int, ou os inteiros, eles englobam somente aqueles números que não possuem casas decimais. Então, o float é um número pequeno em vírgula flutuante de precisão simples. Os valores válidos vão desde... Aí tá aí, eu desafio você também a dizer esse número e etc e tal. Eu não vou dizer não, é muito grande. Temos ainda o double, o real, o precision e o double, né? Então, aqui são números também, ó, reais. Observa, você pode utilizar qualquer um desses, eles vão ter os mesmos intervalos. Aqui nós temos o decimal.
esse M, né, nós já vimos que é o número máximo que ele pode atingir, e o D são a quantidade de casas decimais. Vou dar um exemplo para você. Imagine que se você colocasse decimal, aí entre parênteses você colocasse assim, ó, 5,2. Então, decimal 5,2. Significava o quê? Que você ia ter no máximo 5 dígitos com 2 casas decimais. Certo? É isso que significa esse valor aqui. Eu vou mostrar isso para você na prática daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, então. Então, aqui nós acabamos. São números em vírgula flutuantes desempacotado, o número armazena-se como em cadeia. Muito bem, então eu vou agora fazer para você, nós vamos falar no próximo os números data e hora, em seguida os números de strings. E aí nós vamos passar para a parte prática de visualizarmos esses valores, tá certo? Um abraço para você. Na próxima aula, então, nós vamos estudar os tipos de dados data, hora. Um abraço e até lá.